Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nós estamos praticamente encerrando a questão de orientação a objeto no curso de Lógica de Programação com JavaScript, uma introdução à orientação a objeto. E nessa aula nós veremos métodos e propriedades estáticas. Então vamos ao Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code, eu criei na pasta 5 variáveis compostas uma página chamada setJSON.html. Nessa página eu já coloquei a estrutura HTML, já coloquei a minha tag script e coloquei aqui um texto onde eu sairei de cena, você pausa o vídeo e copia esse texto. Então vamos lá, saindo de cena, vou juntar aqui, tirar as quebras de linha, e você pode copiar esse texto. Voltando, eu também já coloquei aqui uma class, que eu chamei de class calculadora. Então está aqui, você pode também pausar esse vídeo e copiar essa classe. Se eu for trabalhar essa classe do método normal, ou seja, através de objetos, eu teria que criar aqui um objeto. Let, vou chamar de num1, e vou atribuir a ele um new calculadora. Então agora eu sei que o objeto num1 é uma instância da classe calculadora. Se eu der um console.log num1, abrir o browser, Open with Live Server, botão direito do mouse, F12, está lá, tá? Ele é um objeto da classe calculadora, tem uma propriedade num57, uma propriedade versão 1.0 e terá também os métodos que estão lá disponíveis. Voltando para o Visual Studio, né, veja que se eu quiser imprimir a propriedade 1, eu vou falar num1.num e ele vai printar lá no console 57. Vamos ver isso. Está aqui no console 57. Voltando lá, se eu quiser, Ctrl+C, Ctrl+V, printar a variável versão, vai ser num1.versão, veja que o próprio Visual Studio já me sugere a propriedade. Vou voltar ao console e está lá a versão 1.0. Então, num1 e propriedade num e propriedade versão. E se eu quiser rodar a função Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou chamar aqui a minha função somar através do objeto num1, que é uma instância de calculadora. Vou passar dois valores para A e B, 10,5, e ele vai ter que me retornar 15. Aí observe o que eu falei aqui em cima, ok? O que é um membro static em uma class? Vamos lá? Em JavaScript, static define métodos ou propriedades que pertencem à classe e não ao objeto. Ou seja, eu não preciso instanciar a classe. O acesso é feito diretamente pela classe. Eu não preciso instanciá-la, eu não preciso criar um objeto. Resumo mental. Método normal, eu dependo de um objeto. Eu tenho que criar um objeto. Método static, ele pertence à classe. Eu não preciso criar um objeto. Nossa, como é que funciona isso, professor?
Vamos ver. Se eu chegar aqui na minha calculadora agora e falar para você, por exemplo, que a propriedade versão é static, eu terei erro exatamente aqui na linha 31. Ele vai dizer que eu não posso chamar a minha propriedade versão através do objeto. Vamos ver isso? Está aqui, olha lá, undefined. A hora que eu chamei versão, ele falou, não existe propriedade versão para este objeto. Como assim, professor? Vamos ver o objeto mesmo em si. Ctrl C, Ctrl V, aqui eu tinha colocado só uma propriedade, vamos ver lá. Vou voltar ao browser, tá? Veja que aqui, para o objeto da classe calculadora, eu tenho somente uma propriedade, que é a propriedade num, cujo valor é 57. Ou seja, a propriedade versão não aparece mais disponível para o objeto. Ela pertence à classe. E como é que eu vou chamar? Direto pela classe. Calculadora.versão. Então, neste momento, calculadora.versão, ele voltará a imprimir a versão, e a versão está lá 1.0. Então, quando o método ou a propriedade é static, eu tenho que chamar diretamente pela classe. Ele pertence à classe e não aos objetos criados a partir dessa classe, as instâncias criadas a partir dessa classe. Isso pode acontecer com métodos também? Sim, static. Método static somar. Agora eu tenho que ter um erro na linha 33, porque eu estou chamando o método somar através do objeto num criado a partir da classe calculadora. E eu não posso mais chamá-lo a partir do objeto. Eu tenho que chamar a partir da própria classe. Vamos ver isso no browser. Está aqui, agora voltou erro mesmo, por se tratar de método. Método somar não é uma função, ok? Ele não encontrou o método somar. Quer ver o erro parar? Eu vou chegar aqui e vou chamar o somar diretamente pela classe calculadora. Calculadora.somar 1015. Vou ao browser e voltou a ter o resultado 15 para o retorno do método somar. Então, uma classe ela pode ter métodos estáticos e métodos não estáticos. Nós experimentamos o método somar das duas formas, assim como propriedades estáticas e propriedades não estáticas, ok? Tá? E aonde isso é usado? Você já conhece uma, ok? Você conhece a classe math. A classe math, todos os métodos delas e propriedades são chamadas de forma estática. Eu nunca precisei fazer um let a recebe um new math, ok? A gente já foi utilizando direto a classe math para usar o round, para usar o seio, são aquelas propriedades que arredondam para cima, arredondam para baixo, arredondam para o mais próximo. Eu posso também trabalhar com raiz quadrada, com exponenciação. A gente viu isso em operadores aritméticos, né? Eu tenho uma classe só com métodos que fazem operações aritméticas. Então, isso aqui não existe. Eu criar um objeto da classe math para depois usar o round, ok? Isso aqui não existe, a gente não trabalha assim. Vou comentar, ok? Como é que a gente trabalha? Eu vou simplesmente dar um console log, eu chamo a classe math, ponto, estão aí todas as
propriedades e funções que estão disponíveis na nossa classe Math, né? Calcular seno, cosseno, tangente. Floor é justamente o método que vai arredondar esse número para baixo. Qual número? A minha variável número, ok? Ele vai interferir na variável número? Não. O conteúdo da variável número continuará este conteúdo mesmo. Ele vai retornar este número arredondado para baixo. Vamos ver? Está aqui 1, tá? Arredondou para baixo. O número arredondado para baixo. Se fosse 17,6, ele ia arredondar para 17. Vamos lá. Se eu utilizar o outro método, que é o arredondar para cima, vai ser o método SAIL. Está lá a variável número. Veja que agora provavelmente vai aparecer 18. Está aqui, 18 arredondado para cima. E se eu pedir o número mesmo, console log, a variável número não teve o seu conteúdo alterado. Está lá a variável número com o seu conteúdo. É isso aí. Existe, tá, uma classe que é muito utilizada no JavaScript, que é a classe JSON. E essa classe JSON tem dois métodos, o JSON parse e o JSON stringify, e será o conteúdo da próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like, de seguir o canal, de ativar as notificações e deixe um comentário, me dê um feedback do que você está achando desse curso. É super importante para eu elaborar novas aulas e isso vai ajudar e muito a continuar com a qualidade do nosso canal. Até a próxima aula.